Vivemos em uma época em que tudo é liberado. As pessoas simplesmente não veem ou não querem enxergar o pecado que estão cometendo. A imoralidade, a ousadia e a arrogância dominaram cada canto do mundo. E não tem como olharmos para essas coisas sem nos atentarmos para o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, de acordo com a Escritura Sagrada. E antes da volta de Jesus, é importante que conhecemos essas duas cidades que foram destruídas por Deus, para que saibamos que o profano e o santo não se misturam e que a consequência é a morte. E é isso que iremos falar no vídeo de hoje. O porquê o Senhor se irou contra Sodoma e Gomorra, e o que aconteceu com as cidades e que podem se repetir com a segunda vinda de Cristo. A destruição das duas cidades está mencionada no livro de Gênesis, mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Quem não se lembra da história da mulher de Ló que, ao olhar para trás, virou uma estátua de sal? Portanto, antes de entrar nesse assunto, é importante compreendermos o que motivou a destruição das duas cidades, sendo que Deus é amor e misericórdia, e o porquê ele fez isso. Sodoma e Gomorra estavam localizadas no Vale de Sidom, próximo ao Mar Morto, no Oriente Médio. Alguns escritos judaicos enfatizam os aspectos de crueldade, falta de hospitalidade com forasteiros, ganância, apego material excessivo, maldade sem precedentes com crianças e imoralidade sexual inaceitáveis. Uma busca desenfreada pelo prazer próprio, a qualquer custo, inclusive de outras vidas, movida pelo egoísmo e egocentrismo. Esses relatos judaicos revelam como era no passado, há mais de 2000 anos atrás, e traz à tona que hoje em dia não está diferente. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 17, versos de números 28 ao 30, nos adverte quanto a isso. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ló foi filho de Arã, irmão mais novo de Abraão e, portanto, sobrinho do patriarca. Em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abraão aumentaram muito, de modo que a região em que estavam não comportava os dois habitando juntos ali, o que acabou ocasionando disputas entre os pastores de Ló e de Abraão. Então Abraão e Ló se separaram, tendo Abraão generosamente deixado Ló escolher primeiro a terra que desejaria ocupar. Ló escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Porém, houve uma guerra entre os reis daquelas regiões, e com isso Ló foi levado em cativeiro e resgatado pelo seu tio Abraão. Abraão escolheu cerca de 318 dos seus melhores homens para resgatar o sobrinho. No entanto, tantas maldades, iniquidades e imoralidades sexuais, dentre outros pecados, trouxeram a ira de Deus e o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, e assim como está descrito nos capítulos 18 e 19 no livro de Gênesis. Juntamente com a história da destruição de Sodoma e Gomorra, o texto bíblico fala sobre como o Senhor concedeu livramento a Ló e sua família. De acordo com o escritor de Gênesis, com exceção de Zoar, as demais cidades daquela campina também foram atingidas pelo juízo divino. De acordo com a Bíblia, existe uma passagem em que o Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O principal motivo seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção do povo. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Livro de Gênesis, capítulo 18 e verso de número 20. Mesmo sabendo da destruição das duas cidades, Abraão era um homem sábio e sabia que a palavra de Deus não voltaria atrás. Ele temeu pela vida do sobrinho e da família que ele havia construído. Então, Abraão intercedeu ao povo diversas vezes, perguntando ao Senhor se houvesse homens mais justos do que ímpios, se o Senhor as poupariam. Essa mensagem se encontra em Gênesis capítulo 18 e verso de número 32, que nos diz: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. O que percebemos com a conversa de Deus e Abraão, embora pareça ser algo simples, não é. Esse diálogo ilustra algo muito profundo. Deus não faz nada por acaso. Há princípios em suas leis, e ele não toma nenhuma decisão precipitada ou tem prazer em ferir alguém. A conversa entre Abraão e Deus nos mostra que a decisão de Deus de destruir Sodoma não estava nem um pouco equivocada, pois Deus já sabia que na cidade não havia 40 justos, nem 30 justos, nem 20. Não havia nem 10. A única pessoa justa na cidade era Ló. Tudo o que aconteceu em Sodoma e suas circunstâncias foram observados por Deus e eram tão familiares a Deus quanto a palma de sua própria mão. Assim, sua decisão não poderia estar errada. No livro de Gênesis capítulo 19, traz registros sobre os dois anjos, disfarçados de homens humanos visitando Sodoma e Gomorra. Ló encontrou os anjos na praça da cidade e pediu-lhes que ficassem em sua casa. Os anjos concordaram. A Bíblia então nos informa: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo
todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Esse evento está registrado em Gênesis capítulo 19 e versos de números 4 e 5. Os anjos então cegam todos os homens de Sodoma e Gomorra e insistem que Ló e sua família fujam das cidades para escapar da ira que Deus estava para derramar. Ló e sua família fugiram da cidade, e então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Livro de Gênesis capítulo 19 e versos de números 24 e 25. Após o julgamento do Senhor, passou a ser deserta e estéril. Realmente o povo de Sodoma e Gomorra não morreram porque praticavam somente um pecado. A Bíblia é clara quando diz que todos se corromperam, desde o mais novo até o mais velho. Não existia bondade nenhuma naquele povo, tanto que invadiram a casa de Ló com o intuito de abusar sexualmente daqueles anjos que estavam disfarçados de homens humanos. E por isso os anjos os feriram com cegueira. A Bíblia cita alguns dos pecados dessas cidades que foram destruídas pelo fogo. Vejamos: a violência e a imoralidade sexual, como está descrita em Judas capítulo 1 e verso 7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Eles não sentiam vergonha pelas suas práticas e não faziam nem questão de esconder. Isaías capítulo 13, verso de número 9. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Desprezo e arrogância pelos necessitados. Livro de Ezequiel capítulo 16 e versos 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Com a destruição de Sodoma e Gomorra, podemos aprender grandes lições, principalmente sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A primeira lição e a mais importante: nunca se afaste de Deus. Independente das circunstâncias, jamais se afaste daquele que é o seu auxílio, abrigo e melhor amigo. Deus está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar em qualquer situação. A segunda lição que aprendemos é que escolhas erradas trazem sérios problemas. Ló foi exemplo disso. Ele viu fartura em Sodoma. Embora a cidade era a mais desenvolvida naquela época, aquele ambiente não era o apropriado para ele, pois o Senhor ali não se fazia presente. Quantas vezes fizemos escolhas erradas e que trouxeram consequências nada agradáveis? A terceira lição que tiramos desse evento é saber escolher com quem andar. Ló também não foi um homem sábio. Ele escolheu para si uma esposa que vinha de uma cultura totalmente contrária às leis de Deus. Eles tiveram 2 filhas, e elas foram criadas debaixo de idolatria e assistindo toda a prática pecaminosa daquele povo. Ande com pessoas que vivem o mesmo propósito que o seu. O que muitas das vezes parece ser algo bom, não é? São apenas armadilhas do inimigo para tirar os filhos de Deus do foco principal, que é seguir as leis de Jesus. A quarta lição é: jamais em hipótese alguma zombe de Deus. Deus é criador e o ser humano é criatura. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Sodoma e Gomorra zombavam das leis do Senhor, e o povo tinha sua própria idolatria, e viviam de acordo com suas vontades carnais. Por isso tiveram o castigo. A quinta lição é nunca olhar para trás. A mulher de Ló, por não ter a fé no Deus único, por vir de outro povo, outra cultura, deixou seu lado carnal falar mais alto e caiu no pecado de olhar aquilo que o Senhor já havia queimado. Quando queimamos algo, é porque não queremos de fato ter aquilo de volta. Se torna descartável, e a intenção do castigo do Senhor não foi diferente. Deus queimou a cidade para que nada nela fosse aproveitado, já que não havia nada de bom ali. E a esposa de Ló, na curiosidade, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. O livro de Gênesis capítulo 19 versos 24 ao 26 nos diz: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ela deixou de viver uma vida com sua salvação e sua família, para viver a destruição da cidade e a sua própria morte. Ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma ainda habitava em seu coração. Quantas vezes custamos tirar algo que não vem do Senhor dos nossos corações? É preciso ter cuidado e pedir ao Senhor que converta seu coração, que seja tão puro quanto de uma criança, para que possamos sempre olhar para frente e não nas coisas passadas. Jesus nos disse que os fins dos tempos serão como o ocorrido em Sodoma e Gomorra, porque tamanho é o pecado do homem. As suas práticas pecaminosas como imoralidade sexual, adultérios, homicídios, dentre tantos outros que assistimos diariamente nos noticiários. Em Lucas 17 e versos 28 ao 30, que nos alerta: as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer
comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Portanto, é necessário se manter firme em Cristo Jesus, pois Deus separará o justo do ímpio, o santo do profano. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, dessa forma o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo!